pessoal, hoje nós estamos aqui com a Dani, em continuação daquele primeiro vídeo que vocês já assistiram. E agora a gente vai falar um pouco de planejamento de carreira e planejamento estratégico também. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Começando pelo planejamento estratégico, eu queria saber o que é esse planejamento estratégico, Dani? Ótima pergunta! Eu acho que o planejamento estratégico é fundamental para qualquer pessoa que esteja querendo entrar no mercado, vindo para a Austrália, enfim, sem esse planejamento estratégico, a gente vê, e eu vejo, né, constantemente, porque é o que eu faço, eu vejo que realmente as pessoas não conseguem ter um foco para chegar no objetivo. Tá. Então, assim, é realmente fazer um planejamento escrito mesmo, né? De quais são as metas e objetivos e o tempo para você conseguir chegar naquele objetivo. Tá. Mas quando eu tenho que fazer isso? Quando eu tô lá no Brasil, quando eu chego aqui, que momento que eu faço isso? Olha, o ideal realmente é fazer quando você ainda está no Brasil. Tá. Por que isso? Porque pode mudar tudo. Se você não tiver esse planejamento feito concretamente, o que vai acontecer? Você vai correr o risco de, depois de estar finalizando o seu curso de inglês, já estar se matriculando lá do Brasil num curso que não vai te trazer um benefício. Então, esse planejamento começa antes ainda da pessoa estar vindo para a Austrália, porque precisa saber qual curso que vai ser aquele curso que vai gerar talvez um visto, tá? Um curso que esteja dentro das carreiras em demanda da Austrália. Um curso que você goste, que você tenha aptidão e que também esteja dentro das carreiras. Então, só fazer, não fazer um planejamento e chegar aqui sem saber o que vai fazer, isso pode custar anos e anos e anos de frustração e de muito dinheiro investido em coisas irrelevantes e cursos irrelevantes e sem chegar a objetivo nenhum. Isso que a Dani falou é muito importante, porque eu conheci umas pessoas aqui que realmente já estão há muito tempo aqui, mas só ficam, como você tinha falado, só fica pagando compra, né? Entra num ciclo vicioso. Paga curso, que não é relevante, paga conta e trabalha aquelas horas limitadas e tá nisso há anos, né? Renova o visto e vai ficando. E não consegue chegar no objetivo, porque não tem um objetivo estabelecido logo desde o começo. É verdade. Então, para você ter sucesso, precisa de planejamento. É fácil? Não é fácil. Mas você tem aqui alguns profissionais, como a Dani, que pode te ajudar com isso, né? Acho que quando a gente busca profissionais na área, tudo fica mais fácil, né, Dani? Com certeza, com certeza. É todo um processo. A partir do momento que você tem essa clareza também, né, dos seus objetivos, tudo começa a ficar muito mais simples, né? E eu vejo muito assim a frustração de pessoas que justamente por não investirem ou não terem esse planejamento, acabam ficando frustrados com as oportunidades aqui. Mas não é que não tem oportunidade, é que não foi a pessoa não foi estratégica, né? Exatamente. E acho que também uma outra coisa que é bastante importante, que ela está comentando aqui, é não ficar só acreditando naquelas conversas do amigo, que ele falou lá no churrasco, que ele fez, que deu certo. Isso acontece muito aqui, né? Isso acontece demais. E principalmente cai naquele foco de que pra que eu vou pagar um profissional se meu amigo tá me falando isso? Pois é. E esse é o maior erro, da pessoa não investir na própria carreira, né? Deixar com que o amigo do amigo influenciem em decisões tão importantes para a carreira e para que a pessoa consiga ficar no país, né? Então, essa coisa de, meu amigo me falou que isso é bom, então eu vou fazer, sem ter certeza, é o maior erro que tem muita gente fazendo, infelizmente. E uma coisa que funciona pra mim não quer dizer que seja uma coisa que funcione pra ela, né? Exatamente. Um curso que você vai fazer, que você goste, que você sabe que você vai ser boa naquilo, talvez não seja bom pra mim. Sim. E eu vou me matricular no mesmo curso que você e eu não vou gostar, eu vou querer desistir do curso, eu não vou ser uma boa profissional e ninguém vai querer me empregar, porque eu não tô desempenhando a função da forma que eu deveria, porque eu não gosto. Exato. Né, daquilo que eu tô fazendo. Então, por exemplo, muita gente se aplica em cargos de chefe de cozinha, né? Porque é uma profissão que tem demanda aqui na Austrália no momento. Só que eu odeio cozinhar.
Então, né, você vai ser infeliz, não vai ser um bom profissional, porque não é a sua praia, né? Exatamente. Eu, além do não gostar de cozinhar, não é todo mundo que tem perfil de chefe, porque você tem que saber lidar com pressão constante, né? Então, se você não tem habilidade de lidar sob pressão, o seu chefe, né, pedindo, eles não pedem, eles pedem agressivamente para que você realize uma atividade lá na cozinha. Então, se você não tem nenhuma dessas habilidades, você não vai conseguir fazer e você não vai conseguir um visto. Então, tem que ser estratégico logo do começo, antes mesmo de vir para cá. Muito bem. E agora sobre planejamento de carreira, né? Como é que eu consigo planejar minha carreira aqui na Austrália, né? Como é que funcionam as empresas? O que geralmente elas mais pedem nos processos seletivos? Queria entender como é que funciona esse processo como um todo. Ok, sim. O planejamento de carreira... ele também, assim, é uma coisa que eu ajudo bastante os clientes, né, a conseguirem se ingressar realmente nas empresas. As empresas aqui, digamos que empresas de médio porte para cima, eles têm um processo de carreira bem definido para os empregados. Então, a partir do momento que você trabalha numa empresa dessas de médio porte para cima, existe realmente uma avaliação 360, existe a possibilidade, ou na verdade é constante, né, de que não só o seu chefe, mas as pessoas que estão subordinadas a você estão sempre te avaliando. Então, essa avaliação é passada para a gerência, né, para que eles consigam te avaliar no final do processo de carreiras mesmo, né? Então é um processo bem claro, bem ético e uma coisa que sempre é muito importante que todo funcionário deve ter aqui e mostrar, né? É a parte de liderança, de como que você traz novas iniciativas para a empresa. Isso não importa que cargo que você esteja, desde o mais básico até o mais alto. Isso vai contar bastante com relação à avaliação de desempenho. Muito bem. Elas empresas também têm as avaliações como tem no Brasil, mas eu queria entender também como é que funciona aquela parte do processo seletivo. Mandei os currículos, como você comentou lá no vídeo anterior, fiz a cover letter, fiz meu network, consegui uma entrevista. Como que geralmente funcionam as etapas do processo seletivo aqui? Ótimo. Ok, então as entrevistas aqui, elas podem ser diferentes também dependendo do porte da empresa, tá? Digamos também de um porte de médio para cima, a gente vai estar contando provavelmente com de 2 a 3 entrevistas, tá? Uma vai ser sempre com a área de recursos humanos, uma vai ser também com RH e com a sua equipe, né? Futura equipe, então as 2 pessoas da equipe e uma depois para finalizar com o gerente. Pode acontecer também que na primeira, em vez de ser só com o RH, vai ser já o RH com o seu gerente, com mais uma pessoa da equipe e depois uma final. Então, digamos que no máximo 3 entrevistas. Se você passou até a última, quer dizer que você está fazendo muito bem as entrevistas, né? E pode estar gerando numa possível contratação. E aí, para ir muito bem nessas entrevistas, exige preparação, né? Exige preparação. E como que eu consigo me preparar para essas entrevistas? Exatamente, essa é uma ótima pergunta, porque o processo de entrevista aqui na Austrália é totalmente diferente do processo de entrevista lá do Brasil, né? Então, não adianta a pessoa chegar, enviar o currículo, ir para a entrevista e não estar preparado. Aqui a gente precisa realmente saber utilizar um método muito conhecido que chama o método STAR. Então, toda vez que você for numa entrevista, pensa nessa estrelinha, que a gente vai ter que estar, quando você está articulando a sua experiência, colocar a situação, né? Situation and task, action and result. É dessa forma que você vai responder cada pergunta que for feita pelo empregador para que você consiga ter um bom resultado, né? E isso a gente é treinamento. Não tem jeito, tem que treinar realmente porque aí no Brasil a gente não faz dessa forma, né? Para você começar a pensar estar. Muito bem, olha quantas dicas bacanas, tô adorando. E me conta um pouquinho
pouquinho sobre a parte de referências. Uhum. As referências são importantes aqui no processo seletivo? São importantes sim. Então, assim, toda vez que você passar passou pela primeira entrevista, a segunda entrevista, vendo que a terceira entrevista vai ser agendada ou já foi agendada, o próximo processo são 2. Referências e exame médico, tá? Antes de você receber um contrato. Então, você precisa ter referências, tá? De acordo com as empresas, você pode até negociar de ter as referências lá do Brasil, porque foi a área que você trabalhou e é justo que essa pessoa possa falar sobre o seu trabalho, como que você exercia a função, quais que eram suas aptidões. Então, empresas aceitam, né? Mas pode ser um pouco mais difícil, porque por e-mail, às vezes eles não falam inglês lá no Brasil, pode ser mais difícil. Mas sem referência não tem como ter contratação. É um passo que tem que ser passado realmente para que haja essa contratação. Então, nesse período que você está na Austrália, não importa que tipo de trabalho que você esteja fazendo, faça o melhor. Faça o melhor com qualquer empresa, com qualquer empregador, seja num café, se seja que você está fazendo um cleaner, porque na hora que você precisa de uma referência, um australiano ligando para um australiano para falar essa pessoa é ética, trabalha direitinho, fez tudo direitinho, essas referências desses empregadores que você trabalhou num cargo que não é o que você quer fazer para sempre, são fundamentais para a sua contratação. Então, é uma dica. Tenha sempre em mente que qualquer trabalho vai gerar um resultado para depois. Então, Dani, muito obrigada por ter Obrigada a participado. você, Débora, eu que agradeço. Tomara que tenha ajudado, né? Eu acho que sim, pessoal. Eu gostaria que até que vocês comentassem aí embaixo o que vocês acharam, mas está sendo muito prazeroso fazer toda essa série de vídeos e poder ajudar vocês. Então, estou muito feliz que a Dani aceitou esse convite, porque realmente faz toda a diferença quando a gente fala de alguém que já tem bastante experiência. Quantos anos você está aqui, Dani? 17 anos. 17 anos aqui, então ela sabe do que ela está falando, né? Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dê um like e também façam os comentários e se inscreva no canal, tá bom? Até mais, pessoal! Tchau, tchau!